Então vamos lá para mais um vídeo para falar sobre transtornos, né, de ansiedade. Nesse vídeo específico eu vou falar do transtorno de pânico, tá? Então vamos falar um pouquinho sobre pânico aqui nesse vídeo. Olá, eu sou a Lara da Almeida, seja bem-vindo ao meu canal. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho de notificação, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ficar sabendo. Esse é um vídeo, mais um da série, né, que eu tô falando dos transtornos de ansiedade e o transtorno de pânico, então ele tá dentro, né, desse guarda-chuva aí dos transtornos de ansiedade que a gente já falou. Os transtornos de ansiedade sempre a gente vai ter como pano de fundo importante o medo ou a preocupação excessiva. O transtorno de pânico, então, ele é um surto abrupto, né, que tá relacionado a medos e a preocupações em que a pessoa ela vai sentir, né, ela vai ter sensações fisiológicas. Então isso é importante da gente entender. Então a pessoa precisa apresentar pelo menos 4 dos sintomas que eu vou relacionar aqui para vocês, que são mais ou menos 13 sintomas importantes, então, que a gente tem que ficar atento, né? Que você pode ficar atento aí e identificar se isso acontece ou já aconteceu em algum momento da sua vida. Então, no pânico, a pessoa ela vai sentir sudorese, ela vai sentir taquicardia, ela pode sentir palpitações, ela pode sentir falta de ar, pode sentir desconforto abdominal, dores no estômago, pode sentir tremores, náusea, tontura, calafrios, sensação de formigamento, sensação de irrealidade, ou seja, eu tenho dúvida do que está acontecendo, eu tenho dúvida se é meu corpo que está sentindo, então tem um pouco desse desconforto aí em relação ao que é real e o que não é, tá? É um medo de perda de controle mesmo e o medo da morte, tá? Em relação à morte. Então, eu sei que são vários sinais. A pessoa, quando apresenta esse ataque de pânico, não necessariamente ela vai cumprir todos os sinais, né? Mas como o desconforto físico é muito importante, né? Então a pessoa de fato acredita que ela tá em perigo eminente. Então ela tá apresentando ali sintomas fisiológicos, né? Então ela sente que a respiração tá ofegante, que o batimento cardíaco tá acelerado. Então de fato ela acredita que ela está em perigo. E se de fato é um ataque de pânico, eu já digo para vocês, você não está em perigo, né? Então a primeira coisa quando a gente vai trabalhar no processo de terapia, trazendo para a realidade, né, que aquilo são sinais que seu corpo está emitindo ali fisiológico, mas que você não está em perigo na vida real, né? Isso não é um perigo, você não vai morrer de um ataque de pânico, né? Então isso é a primeira coisa que a gente começa a trabalhar. Então identificar e trazer para a realidade, claro, trabalhar uma série de técnicas aí para controle. Mas a sensação é essa e os prejuízos são importantíssimos. Por quê? Porque primeiro, quando a pessoa sofre, né, esse ataque em algum momento de pânico, ele vai tentar controlar para que isso não aconteça mais. Então, de repente, a pessoa vai dizer: ah, é porque eu fui na casa do meu tio e eu não queria ir, então eu não vou mais à casa do meu tio. Eu começo a evitar. Aconteceu isso porque eu estava no shopping com outras pessoas, então eu começo a evitar ir ao shopping, eu começo a evitar pessoas ou situações ou pensamentos. Então, o prejuízo ele vai sendo cada vez maior, vai ficando cada vez maior. Então, a gente precisa ficar muito atento. Existe tratamento, a TCC, a teoria comportamental cognitiva, é um método com melhor eficácia, né? Então a gente consegue tratar num período curto de tempo, com técnicas específicas, para que o paciente consiga controlar, consiga entender e diminuir principalmente os prejuízos, porque senão é muito possível que a pessoa comece a diminuir algumas atividades da vida, começa a restringir, ela começa a ficar com medo, né? Aumenta a ansiedade, a preocupação pela possibilidade de uma nova crise, tá? Então isso é muito importante, entender, saber que de fato, se é um ataque de pânico, você não vai morrer, né? Identificar isso e aprender a controlar, principalmente trabalhar para que você não aumente a ansiedade por conta da preocupação de um próximo acontecimento, ou você não se esquive de situações ou de algumas possibilidades em que você identifica ali que você passou, que você acredita que tenha desencadeado o ataque de pânico, tá? Então a gente precisa e pode controlar e pode melhorar muito, inclusive rescindir os sintomas por completo do pânico, se tratado em terapia comportamental cognitiva, tá bom? Se você tiver dúvidas, comenta aqui comigo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like.